Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Geografia. Essa é a nossa aula de número 6 do segundo bimestre, onde nós iremos completar o assunto dos biomas do Brasil, né, os biomas existentes no Brasil. A gente já começou na última aula falando sobre os biomas que existem no Brasil. Se não me engano, eu abordei os 3 primeiros e agora, nessa parte, eu vou abordar os 3 restantes, tá? Nunca é demais lembrar a vocês que eu sempre vou estar disponível tanto na plataforma quanto no Facebook para que vocês possam ter acesso livre, fazer qualquer tipo de pergunta e conseguirem eliminar, né, conseguirem resolver, tirar qualquer dúvida, tudo bem? Estou à disposição de vocês. Então vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. A gente falou das 3 primeiras, se eu não me engano a gente falou sobre inicialmente a Amazônia, depois a Mata Atlântica, fechando com os Pampas. Então a gente começa essa aula com o Cerrado. O bioma Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Ele é conhecido como a savana brasileira. Savana é um bioma típico da África, tá? E esse bioma que a gente tem aqui, o Cerrado, ele é muito semelhante a esse bioma da África, tá? Conhecido como a savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Aquífero é o quê? De produção de água, né? Ele tem uns lençóis freáticos, uma água no subsolo que é muito rica, tá? Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias, em virtude dos vários contatos geográficos que possui com os outros biomas. A gente vai ver, como a gente viu no outro ali, que o Cerrado ele conversa, né? Ele faz fronteira, ele tem limite com diversos outros biomas. Ele só não faz limite com os Pampas, que são os campos do Rio Grande do Sul, tá? Ao norte, limita-se com o bioma Amazônia, a leste e a nordeste com a Caatinga, e ao sudoeste com o Pantanal, e a sudeste com a Mata Atlântica. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal, com períodos de chuvas e períodos de seca. A sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas, ou seja, são árvores pequenas e distantes uma das outras. Uma característica comum do cerrado também é que ele é muito resiliente. O que é resiliente? Ele se recupera muito fácil. Nesse bioma é muito comum ter queimadas, né? Muitas dessas queimadas são naturais por conta de raios, essa coisa toda. Isso acontece na época das secas. E quando isso acontece, esse bioma ele consegue se recuperar com uma certa facilidade. Ele consegue se recuperar com uns 2, 3 meses, ele já está totalmente recuperado. Ok? Então vamos para o próximo. O nosso próximo bioma é a Caatinga. Não confunda Caatinga com Caatinga, tá? Caatinga é o cheiro ruim. A gente está falando de Caatinga, tem 2 A's aí. Prestem atenção nisso. Escrever errado, tá errado. O bioma Caatinga compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região Nordeste até a porção norte do estado de Minas Gerais. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, tá? Vários não. Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos. É típico do clima semiárido, localizado no sertão nordestino. A Caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os períodos de secas. Os cactos são característicos da Caatinga. Os cactos, os xique-xiques, os mandacarus, né? Esse bioma é o bioma tipicamente da região seca do Brasil, né? Do sertão nordestino. E por fim, temos o bioma Pantanal, que é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de apenas 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade e
que vem sendo ameaçado pela ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem, tá? É um bioma com grande biodiversidade, né? Que vem sendo ameaçado pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Esse bioma sofre influência de outros biomas, como a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O clima predominante é o tropical continental, com temperaturas muito altas e muitas chuvas de verão, muito volumosas durante o verão e o inverno praticamente seco. A vegetação do Pantanal é marcada por gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou seja, os pântanos. Então vamos lá. Pantanal vem de pântano. Pântano é uma região alagada. Por que ele é alagado? Como é que funciona a dinâmica no Pantanal? No verão chove muito mesmo. Então os rios que estão naquela região, eles enchem muito e transbordam, alagando praticamente todo o Pantanal. Os mamíferos fogem para as partes mais altas e com isso, essa grande disponibilidade de espaço, os peixes, os anfíbios, os répteis começam então a se reproduzir, porque eles têm muito espaço, né? Então, assim, há uma explosão de vida na época das cheias. E quando chega no inverno, ou seja, a partir entre mais ou menos, vou botar aqui de junho a outubro mais ou menos, é uma época mais seca, né? Que é o final da primavera, né? O início da primavera, o final do inverno, né? O finalzinho do outono, para de chover, né? Começa a ter um inverno mais seco, e aí esses rios eles vão se retraindo, eles vão diminuindo de tamanho, né? Eles vão voltando ao seu curso normal e vão formando algumas lagoas, onde alguns peixes ficam presos, né? E são presas fáceis, né? Para os animais que se alimentam deles, né? Então, assim, por exemplo, os tuiuius, né? Uma série de pássaros que se alimentam de peixe, né? Que são predadores. Esses predadores eles têm mais facilidade de se alimentar porque os animais de rio, né? Os peixes, né? Os sapos, né? Eles estão muito disponíveis porque se proliferaram, né? Tiveram muitos filhotes e estão confinados em pequenas lagoas. Então é muito mais fácil para esses predadores chegarem nessas lagoas e se alimentarem dessas presas. E aí há uma inversão. Nesse momento de seca é que os mamíferos, né, e as aves começam a se reproduzir, porque há uma fartura de comida. E isso se mantém em equilíbrio, ou pelo menos vinha se mantendo em equilíbrio até bem pouco tempo, porque com a ação do homem isso tudo está sendo ameaçado. Novamente nós temos aqui o mapa do Brasil, onde a gente consegue dar uma olhada em cada um dos biomas, na área que cada um deles ocupa, né? E a gente pode ver, né, que a Amazônia é gigantesca, um espaço muito grande. Em segundo lugar, nós temos o Cerrado, e aí a gente consegue ver, ó, que o Cerrado ao norte ele conversa, né? Ele faz limite com a Amazônia, então ele se mistura ali. Indo para o Nordeste, ele já vai com a Caatinga, né? Descendo um pouco ali na região Sudeste, ele já tem o meio ali com a Mata Atlântica, e a nossa esquerda ali é o nosso oeste, né, com o Pantanal. Então, o Cerrado ele só não tem contato com o Pampa, né? E o Pampa, o bioma Pampa, ele só tem contato com a Mata Atlântica. Então, assim, o Cerrado ele é muito importante por conta disso. A gente chama ele de bioma de transição, porque ele tem um pouco das características de cada um dos outros biomas. Tudo bem? Então, galera, o que eu preparei para a nossa aula de hoje é isso. Espero que todos tenham entendido, mas se tiverem algum tipo de dificuldade, alguma dúvida, podem entrar lá no Facebook ou na plataforma e me perguntar, né? Vocês sabem que tem livre acesso a mim e eu os responderei com o maior prazer e com a maior rapidez possível. No mais, espero que todos estejam se cuidando, que todos tenham uma excelente semana e, como não poderia deixar de ser, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço. Tô com saudade de vocês, hein? Espero que possamos nos ver o mais breve possível. Até a próxima.